Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje nós vamos com dois capítulos de Deuteronômio, mais uma vez, né? Vamos de 10 e de 11, mas antes vamos orar. Deus, muito obrigada pela oportunidade que tu nos dás de ler a tua palavra. Senhor, tu podias ter mandado um bilhete, porque é simples. É sobrenatural, é eterno, mas é simples. Tu podia ter colocado duas frases: ame ao Senhor seu Deus com toda a sua alma, né? Com todo o seu entendimento, obedeça às palavras, obedeça aos mandamentos. Mas tu te dás ao trabalho de repetir, de colocar exemplos, de colocar ângulos diferentes, Deus. Nós te agradecemos por isso, pelo teu amor, pela tua paciência, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Senhor, queremos invocar a operação do teu Espírito Santo sobre nós aqui nesse estudo, Senhor, para que os nossos olhos possam se abrir, Senhor, o nosso entendimento possa chegar a ti, Senhor, o nosso coração esteja aberto para receber, Senhor, de ti, Pai. Vem falar conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Semana passada nós vimos os capítulos 8 e 9 de Deuteronômio, né? Nós vimos como o Senhor alerta o povo de Israel a não esfriar. Ele fala, né, de como a gente precisa estar atento para não se afastar dele. Por quê? Porque ele ia colocar eles, né, em breve, né? Eles iam atravessar o Jordão e iam tomar posse de uma terra onde manam leite e mel. E aí ele diz assim: cuidado, cuidado para você não se afastar de mim quando você entrar ali. Faça exatamente aquilo que eu estou dizendo. Apegue-se a mim, obedeça aos mandamentos, né? E aí ele alerta ali que durante aquela prova, né? A gente viu que eram duas provas na semana passada. Tinha a prova da tribulação no deserto e tinha a prova da abundância que estava por vir ali. E aí a gente precisa estar atento em qualquer situação, porque a nossa natureza não é muito confiável, né? Hoje nós vamos de capítulo 10 aqui, começando no versículo 1. Diz assim o texto da palavra: Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: talhe duas tábuas de pedras semelhantes às primeiras e suba ao monte para encontrar-se comigo. Meu Deus, que convite! Suba ao monte para encontrar-se comigo. Eu podia ler mais, mas eu vou parar aqui e vou dizer, rapaz, Deus tem esse convite para nós todo dia. Vá para o seu quarto, feche a porta e venha conversar comigo. E a gente tá nem aí, Jesus amado. Continuando no texto, ainda no versículo 1. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou e você as colocará na arca. Então, fiz uma arca de madeira de acácia, talhei duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subi ao monte com as duas tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. Lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Gente, Moisés, vocês lembram, né? Ele tinha quebrado aquelas tábuas quando ele desceu do monte. Deus disse: vá lá, que eles fizeram um ídolo, aquele povo já está idolatrando. E aí Moisés desceu e com aquela imagem, né, do bezerro de ouro e aquelas pessoas ali, ele ficou irado, né? E jogou aquelas tábuas e quebrou aquelas tábuas. Deus disse: refaça, refaça, porque eu vou escrever de novo. Olha, o nosso Deus longânimo, vou escrever de novo. E você guarde essas tábuas aí. Guarde, mas por preciosidade, né? Guarde para não perder, porque guarde porque ela tem que servir para a Kátia, ela tem que servir para todo mundo que está assistindo isso aqui daqui a 3.000, 4.000 anos. Vocês sabem o que é isso, minha gente? Vocês sabem o que é Deus fazer
uma, um registro que não é fixo, é móvel, pode se mover, pode se perder, pode ser roubado, como foram as tábuas, e ele ser preservado até hoje para nós conhecermos aquilo que estava ali. É tudo muito sobrenatural, né? Essas instruções preciosas do Senhor precisavam chegar para mim e para você, não era somente para aquele povo, não, viu? E elas chegaram. 2 Timóteo 3, você deve conhecer, versículos 16 e 17, diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, porque a gente precisa corrigir o que está errado, né? E para instrução na justiça, o que é certo, o que é errado, como é certo, né? Com a misericórdia, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós precisamos dessa palavra para estar fazendo, realizando a boa obra da maneira certa, porque a gente muitas vezes acha que está bombando. A gente acha que, ó, estou fazendo a minha parte, eu estou me esforçando bastante, né? Eu vou lá e bato meu ponto uma vez por mês na igreja, no serviço. Tem outros que não fazem nada, né? Ali, o nosso padrão é Cristo, presta atenção, e o nosso guia é a palavra de Deus. Então, cuidado para quem você coloca como referência na sua vida, né? E quando eu digo vida, é vida em geral, em todos os aspectos. Bora para frente, que tem muita coisa aqui hoje, né? Versículo 4, assim, ele ressalta, né, a importância vital dessas palavras para mim, né? Esse versículo 4 diz assim: O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente. Gente, Deus falando de novo e de novo, naquela época, ali na tábua, ele fez isso, né? E aqui na palavra, ele faz isso também. É o mesmo Deus, viu? Tem gente que pensa que tem um Deus de lá, um Deus mauzinho, um Deus vingativo, um Deus sanguinário que manda destruir povos, matar criancinhas. E tem o Deus da graça, bonzinho, que "Ai, ainda bem que eu estou com esse aqui, porque eu posso pecar e vou ser perdoado. Eu tenho fé que eu vou ser perdoado", e a vida fica muito light. Cuidado, porque a gente acabou de fazer estudo de Romanos e a gente viu que não é bem assim, né? A gente precisa morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Então, tem sangue na história, assim, viu? A questão é de quem é o sangue. É o meu ou é o de Jesus? A escolha é sua, a escolha é minha. Eu já escolhi o de Jesus. Eu sou meio. Enfim, vamos para frente, né? E aí, uma ressalva para você. Naquele tempo, Deus deu uma recomendação, tá aí no versículo 5, né? Para que a palavra ficasse guardada na Arca da Aliança, como eu falei aqui, porque ela era muito preciosa e ela precisava alcançar cada um de nós até hoje, né? Mas hoje a gente tem a disponibilidade, né, da palavra, minha gente. Então, a palavra, ela é para estar na sua mão, ela não é para estar na estante, ela não é para estar aberta em cima da mesa, numa coisa assim, Salmo 23, gosto muito desse Salmo 23, Salmo 91, aí gosto dos salmos, né? As promessas de Deus, Salmo 35, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A gente gosta de entregar as coisas a Jesus para ele fazer o que é bom e a gente não fazer nada, e não é assim. Não é assim, Deus tem um chamado e Ele está dizendo para a gente aqui qual é o chamado dele. A gente vai estudar isso bem direitinho hoje, de novo, mais uma vez, tá? Então, se liga aí que a palavra para a gente é avivamento. É avivamento. Toda vez que você chega junto dela, você percebe que a sua vida muda. O problema é que a gente entra naquela fase que ele estava alertando para a gente na semana passada, né? Fica tudo bem, então eu me afasto do Senhor. Mas enfim, vamos para frente. Versículo 6 diz assim a palavra: Os israelitas partiram dos poços de Beerote e Bene-Jaacã até Mozerá. Ali Arão morreu e foi sepultado. E Eleazar, o seu filho, sucedeu-o como sacerdote. Dali foram para Gud-Godá e de lá para Jotbatá, terra de riachos.
tem que ter a língua assim, né, para estar lendo essas coisas aqui. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e estar diante do Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos no seu nome, como se faz ainda hoje. Vocês estão ligados nessa história? A gente estudou, né? Aqui que o que aconteceu foi que o povo da tribo de Levi, eles se alinharam com Moisés, quando o Senhor disse assim: olha, quem for a favor dessa derrota daqui, fique para lá. Quem não, fica aqui do lado de Moisés. E eles ficaram do lado do Senhor, né? E aí eles foram escolhidos como um povo especial, né? O povo escolhido dentre os escolhidos, né? E aí é importante a gente lembrar outra coisa, que naquele tempo Israel precisava de um mediador entre eles e Deus, né? Ele precisava, por isso tem toda essa história aí do sacerdote, né? A história de que Arão morreu e ele foi substituído por Eleazar, o seu filho, né? Havia a necessidade de um sacerdote que fizesse a conexão entre Deus e o povo, né? Ele falava com Deus, Deus falava com ele, ele falava com o povo e ficava aquela bênção, né? Repassada. Mas esse sacerdote apontava para quem? O sumo sacerdote nosso, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa conexão, ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que nos unge, ele é aquele que nos resgata, né? Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Então, era apontando para ele aquela coisa. Aí hoje a gente tem sacerdote, sim. A função do sacerdote é nos ajudar nessa caminhada. Às vezes a gente pensa que o sacerdote está lá para resolver o problema que a gente tem com um amigo, né? Briguei com um amigo, ouvi aquele negócio ali, né, do irmão, né? Briguei com a mulher em casa, meu filho está nas drogas, aí pega as broncas, leva tudo para o pastor. E aí, ou a pastora, né? Depende. Mas aí o que acontece? Eles estão lá para ajudar, sim, mas ajudar com a palavra, minha gente. Na verdade, eles têm uma missão ungida, que é dada a cada um de nós, que é o quê? Reconhecer a palavra, é se juntar, cooperar com Deus na jornada nossa, das outras pessoas, até do pastor, né? A gente tem que pensar nisso. Às vezes eu fico pensando assim, eu não sei por quê, mas hoje de manhã eu estava pensando, né? Meu Deus, é difícil ser pastor, porque você chuta, cabeceia, arma jogada, vai lá, defende, faz. Menino, é muita coisa, né? A gente precisa entender que Deus deu sim um sacerdote, mas que nós somos sacerdócio real, cada um de nós. Vamos entrar nessa ligada aí, viu, minha gente? Talvez o recado seja para mim, talvez o recado seja para todos nós aqui, né? Vamos cooperar, vamos sair do banco, fala sério. Aí o versículo 9 ele nos chama para isso, né? Eu queria pontuar aqui 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa. Isso é Pedro falando para nós, tá? Hoje aqui. Esquece aquela história lá, né, que a gente está em Deuteronômio, aqui agora. Novo Testamento, nós somos reino de sacerdotes, somos uma nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, é disso que a gente precisa falar. Não é da bronca que deu ali, que sei lá, o cano entupiu, faltou a água, o ar-condicionado está frio e não sei o quê. Vamos falar de Deus, vamos falar do que Ele fez na nossa vida. Vamos falar de quanto a gente é grato e precisa ser grato. Vamos chamar as outras pessoas, vamos parar de fazer as coisas igual ao mundo, né? Nós somos sacerdócio real. Mas vamos para frente, versículo 10. Olha o tempo rolando, né? O relógio não para. Versículo 10 diz assim: Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse: conduza o povo no seu caminho, para que tome posse da terra que prometi dar aos antepassados deles. E aí ele está dizendo assim.
tenha arrependimento e confissão. Por quê? Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa é, tá ali se colocando diante de Deus. Eu fiz errado, eu fiz errado, eu fiz errado. Moisés intercedia por aquele povo, né? E ele falava com Deus. E Deus atendia. E vocês sabem que havia aquela relação ali. Moisés era um agente de Deus, visível na terra. Era alguém que eles podiam ouvir a voz e não ficar com medo de morrer, porque eles mesmos disseram: não quero ouvir a voz de Deus, não, não quero ouvir a voz de Deus, não. Vá lá, fala com ele, depois transmita para a gente. As pessoas não conheciam Deus. Hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus habitando, está perto, ele está audível. E vou dizer, viu, os nossos ouvidos espirituais não estão aqui. Ele está aqui dentro. Ele diz que está no guts aqui, ó, no seu intestino, no coração da sua vida todinha. Mas ele fala com você, ele lhe guia, ele lhe orienta. Então, gente, o pecado precisa de arrependimento, ele precisa de confissão. Mas você não pode se arrepender e confessar alguma coisa que você nem sabe que é pecado. O afastamento de Deus é pecado. E ele leva você a fazer coisas da sua natureza, que são pecado. Por isso que Deus chama tanto. Venha para perto, que você perto de mim, você não vai fazer essas coisas, né? Se aí o arrependimento verdadeiro, Deus nos dá uma nova chance, né? E aí a gente tem a oportunidade de tomar posse de alguma coisa que Deus reservou para nós. Esse é o paralelo com aquelas pessoas. Eles tinham alguma coisa que Deus tinha reservado para eles e a geração anterior já tinha perdido a posse daquilo. Morreram no deserto sem receber aquilo que Deus tinha para eles. Não vamos morrer no deserto, feito essas pessoas, né? Então vamos para frente nos versículos 12 e 13. Agora, meio quente aqui. E está chovendo lá fora. Veja bem, versículo 12 diz assim: Agora, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede a você? Preste atenção, ouvidos, ouvidos, aqui tá cheio de verbo, minha gente. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu pedia para você ir grifando aí. Se tiver com um lápis, uma caneta, um marcador, vai marcando esse texto. O que é que o Senhor Deus pede de você, senão que tema, ó um verbo, tema o Senhor, seu Deus, que ande em seus caminhos, que o ame, ame a Deus, é uma ordem, né? E sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e obedeça, outro verbo, aos mandamentos e aos estatutos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Ele só pede isso, né? E tem verbos aqui que definem o que o Senhor pede. A gente podia falar aqui a manhã toda sobre esses verbos, mas eu quero gastar mais tempo. Estou aqui olhando para o relógio, nem sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu queria hoje, mas é muito importante que a gente se apegue nessa coisa, a primeira, que diz assim: tema ao Senhor. O temor do Senhor. Gente, a gente já fez um estudo desse na classe bíblica. O que é o temor do Senhor? Não é um medo de Deus, né? As pessoas tinham medo de Deus. Sabe por quê? Porque elas sabiam que estavam devendo a conta, né? Eu estou devendo ali o homem da barraca. Lá vem o homem da barraca. Aí eu vou me esconder dele, porque senão ele vai dizer: Ei, tá me devendo aí, né? Cadê o negócio? Cadê aquilo que você me prometeu, né? E não fez, às vezes, assim, cadê o café, né? A gente ficou de tomar um café, mas nunca acontece. E aí, as pessoas pensam, né, que o temor do Senhor é ter medo da retribuição de Deus pelas coisas que você faz. A gente precisa entender, quando Deus fala assim, precisa refazer sua mente, é o seguinte, gente, quando a gente faz uma coisa errada, a consequência vem. Mas é a consequência. Se eu botar o dedo na tomada, eu posso ser a pessoa que conhece a palavra, que prega a palavra, que vai para a igreja todo dia, que cuida dos doentes, dos oprimidos, dos injustiçados. Mas se eu botar o dedo na tomada, eu vou ser eletrocutada. Por quê? Porque é uma consequência natural do que eu fiz. Vocês entendem? Há uma consequência para aquilo que você faz. Então, a gente tem que ter cuidado
com as nossas escolhas do que fazer. E a gente só pode fazer as coisas, as escolhas certas, se a gente tiver com a mente de Cristo. Você entende? E aí, o temor do Senhor é que nos ajuda a fazer isso. Então, o livro de Provérbios, que é o livro, ele tem uma figura, né? A figura da sabedoria. E essa sabedoria, ela é aquela consciência, né, que vem de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, eu entendo, eu guardei aqui essa coisa que eu li, temer ao Senhor significa uma reverência profunda, significa submeter-se a Deus em confiança, questionar, tem gente que questiona, não concordo com esse negócio da Bíblia, não, esse negócio de matar as criancinhas, sei que lá, e tarará. Gente, é atitude. Aí você diz, matar criancinha é bom? Ninguém quer saber de aborto, não sei o que lá, não sei o que lá. Você tem que entender o que é que significa matar a criancinha naquele contexto. Aí você não lê a palavra, não conhece a palavra e pensa que matar uma criancinha é por aborto hoje é a mesma coisa de matar uma criancinha, como Deus está dizendo ali na Bíblia. E aí não é porque é Antigo Testamento, é porque aquilo é uma sombra. Aquela criancinha representava o malzinho pequenininho que ia crescer, que a gente precisa sim matar. Então, se você não entende isso, e aí você fica medindo Deus com a sua mente limitada. Então, pelo menos confie nele, pelo menos tenha reverência à sabedoria dele, ao cuidado, o amor, a dedicação dele, deu a vida por nós. Hoje eu estou pregando que só em vez de na palavra, mas eu acho que é muito importante isso aqui, gente, porque a gente passa pelas palavras e parece que Deus está dizendo a mesma coisa. Ele não está, viu? Ele não está. Ele está falando alguma coisa com alguém, talvez com todo mundo, comigo, certamente. Vamos para frente, né? Então, essa coisa da reverência, né? A submissão, a confiança num Deus que, que é sábio, que é bondoso, que nos guia, que nos ajuda, né? Que nos encoraja, que faz o mover, né? Ele nos dá o favor dele, ele nos dá o cuidado dele, oportunidades. A gente precisa ir buscar isso, né? E fazer as nossas escolhas e agir de acordo com essa sabedoria e esse temor do Senhor, né? E aí tem outra palavra que eu acho muito importante dessa, sirva ao Senhor. A gente parece que acha assim, não, já tem jeito para fazer, né? Para mim, eu não tenho cuidado, não tenho tempo, eu tenho outra coisa para fazer, eu tararararará, né? Eu tô doente, eu tô não sei o que lá, e vai. Gente, é complicado, porque quando o Senhor diz, sirva-me, Ele coloca oportunidades na sua frente que você pode fazer. Mas, por um motivo ou outro, a gente está ó, ou então, pior ainda, não sei se é pior o que é, né? Pelo menos igual, né? Eu vou e depois fico reclamando de quem não vai. Eu fico achando que já fiz o bastante. Ou então eu faço sem amor e Deus disse: olha, se você der a sua vida para ser queimada aí, o seu corpo para ser queimado, mas não for com amor, nem precisa, não vale nada, não vale nada. Então, é preciso que a gente entenda essa coisa de servir ao nosso Deus, mas servir com o espírito dele, né? Servir buscando o sobrenatural, porque se você não buscar o sobrenatural, você está na sua força e esse começo já é bem ruim, né? Para o efeito disso na vida eterna, tá? Então, a gente hoje busca um Deus de favores para a gente, né? Um Deus que cura, ele cura, cura. Um Deus que me arruma um emprego, um Deus que faz a reconciliação com o meu cônjuge, com o meu filho, um Deus que acomoda coisas assim, é assim, ai, glória a Deus, e pronto, me esqueci dele, deixa ele para lá. E não quero saber nem como é que ele tá, não chamo ele para um cafezinho, não quero saber o que que ele queria de mim, né? Com quem que ele falou através de mim, eu tô nem aí, né? E não deve ser assim. A gente é chamado para ser imitador de Cristo. Imitador. Ele veio para servir, ele disse para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem uma missão e a gente não pode se acomodar, né, fora dessa missão aí. Então, tinha essa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas, temer ao Senhor, servir ao Senhor, e a outra é obedecer os mandamentos.
esse obedecer os mandamentos é uma forma da gente ser preservado do mal. E aí, gente, é muito importante que a gente entenda. Eu estava comentando aqui um pouco antes da gente começar com o grupo. A gente aqui está lendo, né, a Bíblia junto e acabamos de passar pelo livro de Juízes, que chocou muita gente, muito sangue, muita violência e tal. E isso dá uma perspectiva para a gente. A gente olhando aqui, para mim, estudando, né, Deuteronômio, repete, repete, obedeça, obedeça. Ah, você acabou de ler, obedeça a Deus, ame ao Senhor seu Deus. E aí o contraste dessas coisas é um privilégio para a gente, porque quando a gente vê um Deus dizendo assim, olha, você vai entrar na terra prometida, fique junto comigo, obedeça meus mandamentos, seja aqui, né? Aí, do outro lado, lá na frente, Juízes, que está na leitura anual da Bíblia, que a gente está fazendo, quando o povo não obedeceu, quando o povo deixou Deus de lado, quando o povo se misturou ali com os canaanitas, e aí o que acontece? Tudo de ruim, tudo de ruim. Aí você, como é que Deus deixa um negócio desse? Deu liberdade para a gente. Mas ele disse: não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. E aí você fica chocado com a história, mas eu quero chamar a atenção de você. Essa palavra ela foi escrita para mim e para você. Então, cuidado, porque Deus está dizendo a você: obedeça, me ame, né? Tenha temor de mim. E aí eu não entendo. E aí o que acontece? Eu vou cair lá em Juízes. Cuidado, viu, minha gente? Eu não estou ameaçando você, não. Eu estou dizendo, preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra de Deus, porque ela te dá conhecimento. E a gente tem o privilégio de ter tudo isso disponível na nossa mão, descascado para a gente entender, né? Às vezes a gente não entende, porque a gente fica olhando para o sangue e achando, "Oh, horrível. Eu acho terrível. Como é que alguém oferece a sua própria filha, assim, a distorção da mente? Até onde vai a sua. Ah, eu permito. Até aqui, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. A gente aqui no Brasil está permitindo muita coisa que até aqui tá bom, sabe? No mundo inteiro também. Coisas horríveis que a gente não vai parar aqui para falar, porque aqui a gente vai falar da palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui no versículo 14. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus. Eu li isso assim porque é muito especial, né? Ele não é qualquer um. A ele pertencem os céus e os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Veja bem, a nossa mente, minha gente, ela não consegue alcançar a grandeza de Deus. Às vezes, eu fico matutando, né? O tamanho de Deus, quem Deus é, e tarará, 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 mas tem uma hora que eu paro, porque assim, daí em diante, eu nem sei da existência, né? Eu sei que há todo um universo cheio, né, eh, com, astros, né, enormes. A gente vive na Via Láctea. Eu não sei nem qual é o tamanho do Sol. Eles ficam tentando medir com as medidas aí, né, de tamanho que eu não compreendo. Assim, Deus é muito grande para caber na nossa cabeça. Ele criou tudo isso na sua sabedoria, segura tudo isso no controle para que não se exploda, né? Para que a gente não torre no sol, né? Para que a gente nunca se acabe debaixo d'água. Tudo está no controle de Deus e a gente não consegue alcançar a grandeza dele. A ele pertencem os céus e até os mais altos céus, né? E aí a gente tem um privilégio enorme de ser escolhido por ele. Vocês estão entendendo essa dupla do versículo 14 e 15 aqui? O Deus que criou todas as coisas, que rege o universo, ele escolheu a mim e a você, ele nos amou, né? Ele nos quer lá perto dele até a eternidade. Até a eternidade. A eternidade não é tempo, né? É um estado. Vamos para frente, versículo 16. Porque Deus disse assim: portanto, circuncidem o seu coração e deixem de ser obstinadas. Essa é muito interessante. Eu vou gastar tempo falando sobre isso aqui, minha gente. Circuncidem o coração de vocês. Vocês estão ligados, né? Que aqueles homens de Israel.
Eles precisavam ser circuncidados, porque Deus disse: Eu quero uma marca no corpo que lembre da nossa aliança, né? Aí, 8 dias depois do nascimento das crianças, elas eram levadas para serem circuncidadas. E aí tem uma história de corta a pelezinha do prepúcio. Eu digo, glória a Deus que eu não sou mãe em Israel, porque eu nem aguentava ver um filho meu, alguém, né? Hoje em dia. Eu acredito que eles fazem isso com bisturi, num lugar esterilizado, mas ali era no deserto, com as pedrinhas, eu fico imaginando a dor, o sacrifício, né? Ali, mas enfim, era uma marca física. E a gente não vai entrar aqui, né, para falar mais sobre isso, mas no órgão reprodutor, aquele que cria vida, que é canal de vida, tá? Muita significação nisso aí. Mas agora, aqui nesse texto, eu quero falar, porque Deus disse: circuncidem o coração de vocês. O que é que a gente vai fazer agora? Vai abrir aqui e vai tirar uma pelezinha do nosso coração. Isso significa a gente remover a carne. Vocês estão entendendo? Remover a nossa natureza carnal, né? Coração inclinado para o mal, né? Para a gente ter um coração inclinado para o espírito. Isso é circuncisão do coração. E isso não sou eu que estou inventando, não, viu? Eu quero te chamar aqui para vocês. Tem vários textos bíblicos sobre isso. Eu vou chamar aqui dois somente de Jeremias, porque Jeremias gostava de falar sobre isso, né? Ele falava, ele repetia, mas tem no Novo Testamento também. Mas vê que coisa linda, Jeremias 4:4 diz assim: circuncidem-se para o Senhor. Removam o prepúcio do seu coração. Não é lindo? Homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Oi, eles iam fazer o quê? Iam pegar uma rocha, outra e arrancar o prepúcio do coração. Como é, minha gente? Vocês estão entendendo aí qual era a mensagem? E Jeremias está explicando para a gente qual era a mensagem. Aí, outro texto de Jeremias, 9 versículo 26 diz assim: como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, mas todo o povo de Israel é incircunciso de coração. Oi? Incircunciso de coração, porque a gente sabe que todos os homens eram circuncidados segundo a antiga aliança, mas agora Jeremias está acusando, né? Está declarando que eles são incircuncisos de coração. Isso se aplica para mim e para você hoje, homem ou mulher, tá? A gente precisa obedecer a Deus, e obedecer a Deus requer uma transformação interior, requer uma circuncisão do nosso coração, sabe? Aquela circuncisão da antiga aliança fica ali para o povo hebreu, mas nós precisamos dessa circuncisão do coração que está lá em Romanos 12:2, né? Ele diz que a gente deve ser separado do mundo. Como é que a gente é separado do mundo? É a gente sendo transformado. E como é que a gente é transformado? Pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, pela circuncisão do nosso coração. Essa palavra está falando comigo e com você hoje, viu? E é muito sério essa coisa. Então vamos continuar aqui no versículo 17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende o direito do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam, oi, aqui está mais ressaltado, grifado para mim. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle.
Seja Ele o motivo do louvor de vocês, pois Ele é o Deus de vocês, que em seu favor, gente, está tudo trocado aqui, que em seu favor fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram para o Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Minha gente, olha, assim, quando a gente para refletir, eu podia parar de versículo em versículo, mas a gente não sair daqui nunca mais, né? Então, só voltando aqui para o 17, ele diz assim: o Senhor, o Deus o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o grande Deus, poderoso e temível. E aí, a gente precisa entender que é esse Deus que é a base para esses comandos que vêm a seguir. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou esse Deus, e sou eu que estou dizendo isso para vocês fazerem, né? A gente precisa entender que o nosso alvo é o caráter de Cristo. Se está faltando alguma coisa, a gente devia correr atrás para isso, né? Ah, para onde é que eu vou? O que que eu vou? Eu vou para essa igreja ou para aquela. Eu não sei se eu faço isso, se eu fico nesse ministério ou naquele. Eu não sei se eu faço esse ministério ou se eu deixo para depois, né? A gente fica cuidando de coisas que não são eternas. As nossas perguntas precisam ser: o que é que o Senhor quer fazer comigo no âmbito da eternidade? A gente precisa trocar de coração e trocar de visão, de entendimento, percebe? É isso que a gente precisa fazer, minha gente. E aí Deus está falando, né? No versículo 18, ele está falando de justiça, de misericórdia, de compaixão. A gente precisa ter um coração mais compassivo, olhar mais para o outro, porque a gente olha muito a nossa ferida e fica lambendo a nossa ferida. Meu Deus, a gente tem ferida? Tem, mas o outro tem mais. E a gente pode ajudar. Eu lambo a dele, ele lambe a minha, e a gente vai se cuidando, vai se tratando, porque Deus quer que a gente faça assim, né? Ele quer que a gente se ajude, né? Ele diz carregar os fardos uns dos outros. A gente precisa fazer isso pelo conselho do Senhor. E aí o nosso procedimento, né? Ele deve proceder de toda essa perspectiva de quem Deus é e do que Ele pede para a gente fazer. É isso que vai fazer com que a gente se mova na direção certa. Eu não sei se você entende a profundidade desse texto que a gente está estudando aqui. Eu quero que você pare depois. Às vezes eu tenho um negócio com o tempo, sabe? Eu estou aqui falando com vocês, mas e aí fico de olho no relógio, porque a gente não pode passar do tempo. Mas eu vou dizer, esse tempo não é suficiente para a gente mergulhar na profundidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente tem que dar mais tempo a Deus. Pega esse negócio depois e vá fazer isso de novo, num feriado, sei lá, num final de semana que você esteja por aí, né, nas suas férias. Vai fazer uma maratonada e mergulhar, né? Não é no apegando-se às escrituras, é na palavra de Deus. O apegando-se é para aqui, ó. Não é apegue-se ao podcast. Apegue-se à palavra de Deus, porque ela é profunda. E ela fala com você. Beleza? Ó, a gente está aqui no 39. Eu não sei se a gente quer falar mais sobre isso. Eu vou dar uma puxada aqui no capítulo 11. Por que que eu quero dar uma puxada no capítulo 11? Porque ele é muito uma exortação ao amor e à obediência, né? Então eu quero refletir sobre isso, mas ele é quase que ele é quase algo assim. Se você seguir esse negócio que eu estou dizendo aí, você vai ser muito abençoado. Então, é quase que sabe um cartão, eu vejo isso como um cartão, capítulo 11, aquele cartão que vai junto com o presente, né? Deus já deu o presente no capítulo 10 e agora vem um cartãozinho revelando o coração dele, né? Então, vamos ler aqui o capítulo 11, começando no versículo 1, diz assim, olha como começa. Amem ao Senhor, o seu Deus. Obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus estatutos e às suas ordenanças e aos seus mandamentos.
Lembrem-se hoje de que não foram os filhos de vocês que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no meio do Egito, tanto ao Faraó, rei do Egito, quanto a toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus carros, os cavalos de guerra, como os surpreendeu, eu troquei aqui, né? Os cavalos e os carros de guerra. Como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar, bem como o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo o Israel e os engoliu com as suas famílias, as suas tendas e tudo que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez, né? O versículo 1 chama de novo: ame o Senhor, o seu Deus. Isso não é um conselho, preste atenção. Isso não é uma sugestão, minha gente, isso é uma ordem. Amem ao Senhor, o seu Deus. Amar a Deus e amar ao próximo é uma ordem, é uma ordenança. Lembra? Esse é o mandamento. E às vezes a gente fica pensando assim: "Mas eu não consigo." Você pode amar uma criatura dessa, pensando que Deus é com o amor de Deus, né? Com o amor de Deus que a gente faz. Deus não manda a gente fazer nada que ele não vá junto com a gente fazer. Então, amar é sim uma ordem. Não é eu simpatizo, muito menos eu concordo, de jeito nenhum, mas é ame. Ame, 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 ele diz. E aí a gente conhecendo a Deus, que é isso que ele coloca sempre antes. Foi o Deus que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ele fez isso por mim, por você. Ele abriu o mar vermelho, uau! Foi por causa do povo do Egito? Não foi para mim. Foi para eu saber que ele é poderoso, para eu saber quem ele é, porque quando eu ouvi essa história, sem conhecer a palavra, minha gente, eu juro a vocês, eu pensava que era um período de seca, e a turma, assim, ele abriu, o povo passou a pé seco. Naquela época eu ia para o interior. E eu via riacho que no verão não tinha água, zero água. Claro que não era um mar vermelho, mas eu pensava, é a mesma coisa. Passaram no tempo da seca. Mas não se esqueça da história que ele está dizendo aqui. Olha, o exército de Faraó que veio atrás, seus cavalos e os seus carros de guerra, morreram. Eu passei e eles morreram. É o poder de Deus. É Deus se revelando. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer que a gente obedeça a um mandamento: amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao outro como a gente ama a gente, né? Na nossa carne. Isso é mandamento de Deus. É para a gente obedecer. E aí, eu queria chamar a atenção para vocês a respeito do capítulo que todo mundo conhece. Todo mundo que está assistindo isso aqui sabe o que é que tem em 1 Coríntios 13. Você não sabe? É um capítulo só de amor, só sobre o amor. E aí eu vou ler 1 a 3, mas você pode recitar comigo até o fim, se você quiser, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. E esse é o meu preferido, né? Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha, o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Isso quer dizer assim, nada que você possa pensar em fazer, sabe aquela história de servir, tarararará, por mais extremo que seja, se não for com amor, não vale nada. Essa é a medida de amor do Senhor. Depois medita lá também em 1 Coríntios 13, tá? E aí, continuando aqui no versículo 8, obedeçam. Já ouviram isso antes? Obedeçam, portanto, a cada comando. Lembra daquelas palavrinhas? Cada comando que hoje ordeno a vocês, a fim de que tenham forças para invadir e conquistar a terra da qual tomarão posse. A gente precisa obedecer a cada comando, não é escolher: esse aqui eu obedeço, aquele ali eu não obedeço. Não. É todo comando. Se você não obedece a um, falhou. Por quê? Porque Deus é perfeccionista? É.
Ele é perfeccionista, sim, né? E ele quer que a gente seja perfeito. Versículo 9. E para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde fluem leite e mel. Porque a terra da qual tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, na qual plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé em uma horta. A terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Não é você, o lavrador, é ele, o agricultor. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Versículo 13. Portanto, se obedecerem, olha de novo a palavra, né? Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando ao Senhor, o seu Deus, e servindo-lhe de todo o coração e de toda a alma, então, bênçãos. Vamos ler? No devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pastos nos campos para os seus rebanhos e vocês comerão e ficarão satisfeitos. Gente, presta atenção nesse texto, quando ele estava falando com aquele povo que vivia no deserto, que não tinha casa para morar, não tinha casa, viu? Você que está me assistindo, você tem uma casa para morar, você tem uma cama para dormir. Eles não tinham isso. Então Deus está falando de bênçãos materiais, de chuva, de plantação, eu cuido, agricultura, come, pá, tá. E hoje, para a gente, ele tem o Espírito Santo, só isso. O Espírito Santo, ele é aquele que planta dentro de nós, planta tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele é o agricultor do nosso coração. Lembra daquela história lá de João 15? Pois é ele que faz com que a gente fique enxertado na videira. A gente tem bênçãos e bênçãos e bênçãos se a gente procurar o Senhor. Então, a gente não pode abrir mão disso, né? Quando Deus está falando disso, eu queria chamar a atenção aqui para vocês, João 14, 15 e 16. João 14, versículos 15 e 16, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É só natural, é só natural. Se a gente amar a Deus, a gente vai fazer o que está no coração dele. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. É mole? Você quer a bênção maior do que essa? Às vezes a gente sai correndo atrás de bênção, né? A bênção está dentro de você, desembrulha. Desembrulha a bênção. Vamos para frente, a gente está puxando aqui um pouquinho, mas vamos lá. Versículo 16, mais um aviso. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se, a adorar outros deuses e a prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova. Oi, a história das bênçãos lá. Ele fechará o céu para que não chova, e a terra nada produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gente, essa figura da terra, né, que produz e pai, a nossa vida que frutifica quando a gente está alinhado com o Espírito Santo de Deus. Vocês percebem isso? E aí, se você não está alinhado com Deus, se você não está escolhendo andar com Ele, essa chuva na sua vida, ela vai secar e você vai parar de produzir, né? Isso nos ensina, eu amo essa figura porque ela nos ensina que a gente precisa estar em contínua dependência de Deus. A gente depende dessa chuva, desse orvalho na nossa vida para a gente continuar produzindo, entende? A gente acha que pode ir para lá e para cá fazendo coisas para Deus, né? Ah, eu tenho uma célula toda segunda-feira. Ah, eu tenho aqui minha escala de não sei de que eu faço, ali não sei aonde. Ah, eu visito os pobres lá na mercearia. Gente, é com Deus. A gente acabou de ler aquela história ali, né? De 1 Coríntios. Se você não fizer isso com amor, sabendo que é Deus que está movendo você, é Ele que está lhe habilitando e lhe permitindo e lhe oportunizando de estar ali. Eu estou muito intensa hoje, né? Tô falando alto, tô falando rápido, né?
Aqui a gente vai chegando mais para o final, minha gente. Versículo 18. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Olha o que ele está dizendo. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Deus sabe, minha gente, da nossa dificuldade em guardar as palavras dele. Ele sabe que é difícil para nós. E aí, ao invés da gente estar sendo criticado, sendo punido, o que é que Deus dá para a gente? Ele dá estratégia. Eu escreva aqui, escreva ali, faça bilhetinho, mas não é um bilhetinho a crendice, né? Eu boto aqui o bilhetinho na minha Bíblia e pronto, agora eu estou salvo, né? Boto meu tercinho ali não sei aonde, bota a minha Bíblia aberta não sei aonde, não, é no coração, é na mente, é ali que a gente tem que guardar essa palavra para ela estar se movendo na nossa vida e gerando fruto, né? E de mais a mais, a gente precisa se reunir com os nossos filhos, com os nossos amigos, para falar sobre a palavra. Versículo 22. Se vocês obedecerem, ouviram isso antes? Estou aqui, parei para você refletir. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes ordeno que cumpram, amando, oi a palavra de novo, né? Obediência, amor, amando ao Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele. Então, promessa, consequência, tem um se, o 22 começou com um se, estão ligados? E aí o 23, então. O Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde puserem os seus pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir-lhes. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, fará que todos os povos da terra, aonde quer que vocês forem, tenham pavor e medo de vocês. Preste atenção, que aqui é tudo muito diferente das coisas daqui, viu, minha gente? E aí no texto diz preste atenção também. Preste atenção, deixa eu falar só para vocês a respeito desse negócio. Deus diz de novo, né? Obedecer, receber bênção. Obedecer e receber bênção. Ele fala de vencer nações maiores e mais fortes aqui, né? No versículo 23. E, assim, a gente pensa, né? Eu não vou para a guerra, né? Acabou a guerra. Aliás, a guerra está lá, né, no Oriente Médio, por ali. Não, a guerra é em nós. A guerra é dentro de nós. A guerra é o espírito contra a carne contra o espírito. Essa é a guerra. E aí, esses inimigos são fortes. A nossa carne é forte. Ela tem um entendimento próprio, né? Uma autossuficiência. Nós somos autossuficientes, a gente acha que é o máximo, né? Mas a gente não entende que a gente precisa realmente daquele orvalho na nossa vida para a gente frutificar, para a gente deixar de ser uma terra árida, para a gente conquistar coisas em nome do Senhor Jesus, né? O que ele faz, as bênçãos que ele quer nos dar, né? E as conquistas que ele quer fazer, porque lembra, ele acabou de falar, vá falando, fale para os seus filhos, né? Fale para os outros, escreva aqui, escreva ali. Ele quer que essa mensagem seja transmitida. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, tá? Tem que ter essa perspectiva constante em tudo que a gente faz. E aí, agora, concluindo mesmo, né? Versículo 29. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerazim e a maldição no Monte Ebal. Olha, agora a gente vai falar de escolhas, né? Monte Gerizim
e o Monte Ebal. São duas escolhas: é o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Versículo 30. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. Porque vocês estão a ponto de atravessar o Jordão. Que emoção para esse povo, né? E de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Quando a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de obedecer. Eu espero que você esteja lendo isso com uma Bíblia na mão, que eu fico esperando que você complete aí. Tenham cuidado de obedecer a todos os estatutos e ordenanças que hoje eu estou dando a vocês. Gente, que palavra abençoada. Agora, veja bem, você está na terra, você foi chamado para estar na terra. Eu estou falando aqui com cristãos, né? Com pessoas que estão aqui na jornada, né? Para a vida eterna. E Deus está dizendo: você precisa fazer uma escolha se você vai para o Monte da Bênção, Gerizim, ou você vai para o Monte Ebal, o Monte da Maldição. É uma escolha clara. E a ordem, de novo, e de novo, e de novo, é obediência. Agora é com vocês, minha gente. Vamos embora. Cadê vocês? Abre aí, vamos falar. Vamos lá, que eu estou ansiosa. Venha-se embora. Olhe, eu estou aqui com essas duas Bíblias abertas e fico cada vez mais encantada. É uma lição para as nossas vidas, né? É uma. Eu agora estou super reflexiva, né? 70 anos, e aí eu vejo um texto desse, eu digo, Senhor, quantas coisas o Senhor fala, 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 e a gente não faz, não segue. E quantas bênçãos são prometidas à eternidade lá atrás. Isso esse Deuteronômio nos mostra a transição de você entender isso, né? Ele vai entrar em Josué que atravessa e tem essas palavras repetidas várias vezes. Obedeça aos meus regulamentos, não se desvie de um lado nem do outro, e eu estarei sempre com vocês. Amém. Gente, é isso aí. É isso aqui. Amém. Estou emocionada, porque é isso que Deus quer para as nossas vidas, né? É Então, obrigada. verdade. E Ele está Obrigada para a dizendo. semana desse Amém. meu aniversário, um presente desse está me fazendo assim. É um Am- presente, Kátia. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Beijo, Toninha. Beijos. Bom dia, gente. Eu Estão me ouvindo? Tá ouvindo, né? Perfeitamente, meu amor. Ah, tá. Pode ir. Pronto. Eu também, Kátia, achei assim incrível, né? Esses dois capítulos de hoje, porque como a gente também está lendo lá o Antigo Testamento, né? Acabamos de ler Juízes, entramos em 1 Samuel, tudo, a gente fica vendo, né? Como o alerta de Deus para mim hoje, mais uma vez, né? O alerta à E como eu santidade. falei, sim. O alerta à santidade, né? Deus mais uma vez falando, e o que me marcou hoje, assim, foi essa circuncisão do coração. Nossa, assim, sabe? É um desejo, assim, um clamor de Deus. Você vê Deus o tempo todo nos alertando, né? E olhando para a nossa realidade hoje, essa terra que a gente está hoje, vivendo com um Deus dentro da gente. A gente não só tem grandezas e riquezas externas, a gente tem a maior riqueza dentro de nós que Ele poderia nos dar, que é o Espírito Santo, né? Que veio realmente com o sacrifício e morte de Jesus e a ressurreição, enfim. E esse alerta de hoje para mim é isso, sabe? É a gente estar olhando para o nosso coração, olhando como a gente está obedecendo a Deus, se tem alguma área que a gente não está obedecendo, o que é que precisa ser visto, o que é que precisa voltar, né? Qual o caminho que a gente precisa refazer, mas que a gente entenda que existe um Deus por nós, e esse Deus, ele requer de nós amor acima de tudo, gratidão,
o temor, não como medo, mas como uma reverência, um reconhecimento de quem ele é, né? E é isso, para mim, assim, ficou muito isso, né? E ele nos chama, veja que ele nos chama de sacerdotes reais, gente, isso é muito sério. Nós somos esses sacerdotes reais, o que é que a gente tem feito com essa missão que nos foi dada, né? O que é que a gente tem feito com a nossa vida como sacerdotes reais? Hoje eu estava lendo rapidinho, primeiro Samuel, né, o sacerdócio ali de Eli, dos filhos de Eli, meu Deus, quantas coisas erradas eles fizeram, como desagradaram a Deus, né, com as atitudes deles. E que as nossas atitudes, como os sacerdotes reais, possam agradar e trazer alegria ao coração de Deus. Amém, amém, Aninha, é isso mesmo, né? A nossa responsabilidade. Lari, Lari. Vou parar o carro aqui que eu estou chegando na igreja hoje, justamente com amor, com muito amor para servir o Senhor. Mas vou parar aqui, ô glória, para poder a gente falar aqui. Mas, assim, eu estava vendo, enquanto você estava falando, o Deuteronômio 11, 26. É engraçado, porque quando a gente fala com os nossos filhos, a gente fala assim, presta atenção. E tá aqui, ó, o 26 começa assim, gente, presta atenção, significa assim, olha, não é qualquer coisa que a gente está falando, não. Isso aqui é exatamente entre você ter bênção e você ter uma vida com Deus e uma vida transformada, ou uma vida difícil, dura, porque vai passar fome, vai dizer que vai estar com sede, vai ter problema, vai ter peste, vai ter. Cara, abre teus olhos. Então, assim, aí esse Deus é o Deus amoroso, que aí a gente tá vendo esse paralelo com os juízes. É assim, cara, ele nem fala, eu te disse. Ele só pede assim, olha, te arrepende, vem cá. Mas, mas é isso, ele avisou. E ele avisou com todas as letras. Você fez a repetição aí de não sei quantas obediências, né? Mas tendo amor. Então, é esse Deus. E isso, assim, às vezes na leitura, quando você está lá em Juízes, se você não vê esse atento, você só se apega àquele momento. Mas ele está avisando, ele está alertando, ele está parando. Eu só vejo ele na minha frente, assim, presta atenção, que é o pai da gente que está falando e olhando nos olhos da gente, dizendo, cara, abre teus olhos. Então, isso aqui me chamou a atenção. Tudo aqui no final ainda é assim, sabe? Essa coisa. E esse aprendizado, ele vai. Ele, assim, ele está dizendo que tu não vai para baixo. Se tu cair, ele está dizendo, cara, te arrepende. Agora, ou vai ser numa dor muito forte, às vezes a gente passa por muitas coisas e por nossas próprias decisões. Isso é que a gente não enxerga, né? Às vezes é o inimigo, sim, que o inimigo é ardiloso, mas muitas vezes é consequência realmente de nossas próprias escolhas. Então, que a gente e preste atenção e se relacione com um pai, cara, que é amoroso, que é grandioso, que é maravilhoso. E ele quer estar comigo e com você. Ele está lhe chamando. Ele está me chamando. Então, vamos abraçar isso, sabe? E viver uma vida plena em Cristo. Uma vida em plena com Deus. Eu acho que isso daqui tudo, ele faz com que a gente, né, não só acorde, mas o adore e a nossa fé seja renovada. Obrigada, obrigada, porque Amém. assim, a gente chega a se emociona, né, com esse Deus que é tão grandioso. Deus é lindo, Deus é lindo, né? E eu amo, eu estava falando com o pessoal hoje de tarde na classe bíblica, a gente vai fazer o paralelo, né? Desse estudo da gente aqui, que é o aviso com juízes lá, que fica todo mundo horrorizado, né? Quando a violência é assim, Deus disse assim: olha, se você não estiver aqui perto da bênção, você sozinho vai caminhar para aquilo. E fica todo mundo assim, ah, como é que Deus permite isso? Tanta morte, tanta violência, tanto sangue. É isso mesmo. Vamos para frente, pastor. Vamos embora aí, ó. A palavra de Deus falando, ele chamando a gente para testificar que, olha, se você não obedecer, não vai dar certo. Bom dia, gente. Bom dia. É, maravilha, é isso mesmo. Essa equação
ela é que norteia todas as escrituras e toda a nossa vida, né? A equação de obediência à bênção. Então, existe uma busca muito grande, né? Assim, em todas as religiões, existe uma busca quase que frenética e um desejo humano por bênção. Todo mundo quer ser abençoado em todas as áreas, em tudo que empreende. A bênção é algo que está relacionado à felicidade, à satisfação e tudo. Mas as escrituras são claras, né? Quando coloca a equação de que bênção não é decorrência de simplesmente um bom humor de Deus ou da circunstância ou por merecimento, não. A bênção é uma consequência natural, né? Que a gente poderia chamar sobrenatural também, mas é uma consequência natural de uma obediência natural, né? Então, eu quero ter uma área qualquer da minha vida abençoada, eu preciso obedecer o que Deus espera da minha vida naquela área, né? Seja isso nas minhas finanças, seja isso na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida acadêmica, ministerial. Ou seja, a gente negligencia. A palavra é essa, não é por maldade, mas negligencia, por distração, qualquer coisa, alguma obediência em uma área e fica lamentando que as bênçãos não vieram, né? Como se Deus dissesse, ué, mas você que... Aí, eu já disse isso, já está dito, está tudo preparado, eu acho obedecer direitinho. Obediência não é por um medo, é porque é o melhor, é o certo, é o melhor para a gente. Então, Deus quer que a gente obedeça, não é porque Ele é tirano, Deus quer que a gente obedeça porque Ele quer que a gente seja abençoado, né? E a bênção é decorrência natural da bênção. Muito bom, muito bom. Isso aí é um impulso para o dia de hoje, para a semana. Muito bom para a gente estar refletindo sobre isso, meditando nisso. Obrigado, Kátia, mais uma vez. Vamos orar, então, agora pelo dia. Pai, muito obrigado por esse estudo, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu traz, Pai, tu providencia tudo o que nós necessitamos. Ó, vem, Espírito Santo de Deus, traz a cada um de nós a certeza de que a tua providência, ela é perfeita, ela é completa. Queremos sim, Pai, queremos andar nessa providência. Dai-nos um coração obediente, um coração, Pai, diligente. Queremos viver a plenitude de uma relação contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Ótimo domingo a todos e todas. Deus abençoe. Até logo Deus mais nos cultos. abençoe, Deus abençoe. E olha Olha, só, Netinho, solta um Beni. beijinho. Ei, beijo, beijo, Beijo. Que beijo. lindo. Que massa. Que Ele linda, tá aqui com a minha! vovó. Tô Linda esperando minha! Obedeça, viu bem? Boa Obedeça. semana, gente. Boa semana. Boa Deus semana! abençoe. Amém.